Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula da semana, né? Estamos chegando na aula 13, tá? Essa semana a gente vai estar trabalhando com o texto poético, as características desse texto poético e como que a gente faz para fazer a interpretação desse estilo de texto, tá? Uma coisa que é bem importante a gente entender sobre o texto poético, que ele é um tipo de texto, é um estilo de texto que vai falar muito de sentimentos, mas ele não vai expressar esses sentimentos de forma tão direta quanto a gente costuma ler em outros textos, em contos ou em crônicas, né? Textos que a gente já estudou, ou lendas ou fábulas. Ele vai usar uma linguagem mais subjetiva. O que é a linguagem subjetiva? É aquele tipo de texto em que o autor vai usar determinadas palavras, vai usar principalmente muitas figuras de linguagem, tá? Usando palavras, mas com outros significados. Então, ele usa uma determinada palavra, mas ele vai querer dar um novo sentido para aquela palavra. Como que ele faz isso? Através dessas figuras de linguagem. A gente vai analisar uma música, tá? Do Claudinho Bochecha, e vocês vão poder perceber essas características do texto poético nessa música também. Então, toda vez que a gente falar em texto poético, a gente precisa pensar no seguinte: a gente está falando de sentimento e a gente está falando de qualquer texto que esteja dividido em estrofes, em versos, tá? Então, uma música, antes dela ser uma música, ela é um texto poético, porque ela foi escrita em versos e muitas vezes com algumas rimas também e dividida em estrofes, tá ok? Então, vamos lá. Uma coisa que é bem importante a gente entender do texto poético, que a gente está relembrando, na verdade, a gente já estudou isso, né? Vocês já devem ter estudado isso o ano passado, ou no sexto ano, ou até mesmo lá no primário já devem ter ouvido falar disso. Que no texto poético, o narrador ele tem um outro nome, né? No texto narrativo a gente tem o narrador, que é quem conta a história, que pode ser o personagem, ou pode ser um narrador observador. E no texto poético, esse narrador é chamado de eu lírico, tá? Ou sujeito do poema, sujeito poético. Então pode ser usado sujeito poético ou pode ser chamado eu lírico. É essa pessoa que vai ser a voz do poema. Ela que vai estar falando dos sentimentos no poema, que não é o autor. O autor pode estar falando da vida dele, mas quando a gente lê um texto, a gente tem que esquecer o que aconteceu na vida do autor, tá? O autor é quem escreve e quem está sentindo ali naquele texto é o narrador, que a gente chama de eu lírico. Uma outra coisinha. O texto poético, vocês também já devem ter ouvido falar sobre isso, ele é dividido em versos, que é cada linhazinha daquela do poema. Eu vou estar colocando aqui do lado, né, na tela para vocês entenderem. O verso é cada linha do poema e a estrofe é cada divisão de versos, cada conjunto de versos que a gente tem. Aí a gente chama isso de estrofes. Cada vez que eu coloco um número de versos, pulo uma linha e começo uma estrofe nova, essa daí são as divisões de estrofes. E a forma de escrever esses versos são diferentes. Cada quantidade, cada conjunto de estrofes que eu coloco ali no meu texto, ele tem nomes específicos, tá? Então, a gente tem lá o monóstico, que é quando eu tiver um poema com uma única linha, um único verso. Aí eu tenho a parelha ou dístico, que são 2 versos. O terceto, que são 3 versos. A quadra, que são 4 versos. A quintilha, que são 5 versos. A sextilha, que são 6 versos. O sétimo, que são 7 versos. A oitava, que são 8 versos. A nona, 9 versos. E a décima, que são 10 versos. Então, são nomes que são bem parecidos com o significado, né? Com o número de versos que a gente vai encontrar ali numa estrofe, tá? Quando a gente tem poemas que são seguidos, por exemplo, de 2 tercetos, uma estrofe com 3 versos, com 3 linhas, e 2 estrofes com 4 linhas, com 4 versos, a gente chama isso de soneto. Então, tem um nome específico para esse tipo de poema, tá? A rima é quando a gente tem a combinação de palavras que têm sons parecidos, tá? Para criar uma sonoridade, um significado diferente. Pode até ser que o autor, por exemplo, tenha colocado essas palavras em conjunto de rimas para criar uma musicalidade, porque quando a gente lê o texto tem uma musicalidade, mas pode ser também só para criar um novo sentido, um novo significado, tá? A gente vai ver aqui na tela também alguns exemplos dessas rimas, né? Na própria música do Claudinho Bochecha. E a gente vai estudar também uma figura de linguagem, que é a metáfora. Também pode ser chamada de comparação, tá? Eu posso usar qualquer uma dessas duas palavras para essa figura de linguagem. Ou comparação ou metáfora, que significa a mesma coisa. Que é quando eu uso comparação de significados para criar um novo sentido. Como a gente vai ver aqui no exemplo, ó.
a felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Então ele usou a palavra como, né, para poder comparar esses dois significados. Comparar a felicidade com as características que ele colocou na natureza ali, que é a gota de orvalho numa pétala de flor. Quem não sabe o que é orvalho, é aquela aguinha que fica nas plantas quando amanhece o dia, né? Principalmente quando tem geada, às vezes o orvalho congela, é aquela aguinha que fica em cima da planta, tá? Então, sempre que eu tiver uma comparação ou metáfora, eu vou ter uma expressão para poder fazer essa comparação aqui, como a gente está vendo aqui no exemplo, que ele usou a palavra como, né? Então, a felicidade, no caso, seria o sentimento, que é o novo significado que ele criou, né? E a comparação seria da gota de orvalho da pétala de flor no sentido de delicadeza. Então, o que ele quer dizer? Ele usou as palavras a felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Mas, na verdade, ele quer dizer o quê? Que a felicidade é um sentimento muito frágil, muito delicado, que pode ser que no momento ele exista, por exemplo, a gota de orvalho. De manhã, enquanto o sol não nasceu, aquela água está em cima da planta. Mas quando o sol nasceu e vier o calor, aquela água vai desaparecer, ela vai evaporar, vai secar, né? Então ele está comparando a felicidade com essa gota de orvalho, que é algo muito sensível. Qualquer fenômeno da natureza que surgir, ou qualquer coisa que acontecer na nossa vida, pode fazer com que a felicidade acabe. Então ele faz essa comparação. Mas ele não usou as palavras frágil ou as palavras sentimento. Mas quando ele utilizou as palavras dessa forma, a gente viu que ele quis dizer isso. Entenderam então o que é a figura de linguagem? É usar determinadas palavras, mas para gerar um outro significado, um outro sentido, tá? Aí na letra da música, eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês também na tela, de trechos em que a gente tem tercetos, quintilhas e quadras, tá? Que essa música aqui, a versão dela foi cantada pela Adriana Calcanhoto, que eu acredito que poucos de vocês devem conhecer, né? Vocês são muito novinhos, mas talvez já tenham ouvido ela cantar essa música, mas não sabe quem é. E a gente tem na música, então, esses 3 exemplos aí de estilos, né, de versos, tá? De estrofes, aliás, estilos de estrofes. A gente tem primeiro ali as rimas, já na primeira estrofe a gente tem um exemplo de rima. Avião sem asa, fogueira sem brasa. Então a expressão asa e brasa rimando, sou eu assim sem você. Então a gente tem 3 versos, né, que a gente chama de tercetos, que é o exemplo que vocês podem verificar aqui na música. Aí depois, lá na terceira estrofe, a gente tem: por que é que tem que ser assim se o meu desejo não tem fim? Então assim e fim, a rima de novo. Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes, mais uma rima, vão poder falar por mim. Aí a gente tem lá no final uma rima, ó, a palavra sim, a palavra fim e a palavra mim. E essa composição de estrofes aqui a gente chama de quintilha. Por quê? Porque tem 5 versos, né? E o último estilo que a gente tem nessa música, que são as quadras, que são 4 versos juntos numa única estrofe. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Então eu tenho aqui de novo as rimas, castigo e comigo, e eu tenho a composição, o conjunto dessa estrofe chamada de quadras, porque eu tenho 4 versos, tá? Então lá na atividade vocês vão ter que identificar alguns desses exemplos aqui de estrofes, né? Vão ter que identificar a figura de linguagem, quais os significados que a gente tem aqui na metáfora, né? E vão também fazer algumas atividades relacionadas ao significado do poema, porque não adianta só a gente saber que tem uma figura de linguagem no poema. Ah, tem metáfora no poema. O importante é muito mais do que saber o nome, é saber o que significa, tá? Porque essa daqui ainda tem um nome bonitinho, mas existem algumas figuras de linguagem que tem uns nomes esquisitos, né? Eufemismo, anáfora, sinestesia. Então é importante, muito mais do que saber o nome da figura de linguagem, é saber o que ela significa, tá? Então as atividades vão estar relacionadas a isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade sobre esse tema, é só mandar mensagem lá no Classroom ou pelo WhatsApp, e aí eu ajudo vocês, tá ok? Um abraço, tchau!